Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quebra de um banco nos Estados Unidos. Aliás, a maior quebra em mais de 15 anos. E quais são os alertas e a relação com o Tesouro Direto e a marcação a mercado? É isso mesmo, existe uma relação clara que eu quero trazer aqui para você e que ninguém destacou. Se você já entendeu que 2023 é o ano da renda fixa, e volto a dizer, eu estou aqui para te ajudar, preste bastante atenção nesse vídeo, porque esse vídeo é diferenciado para você, investidor da renda fixa no Brasil. Vamos lá para você começar a entender o que aconteceu. Na semana passada, exatamente na última sexta-feira, nós tivemos aí a quebra de um banco americano, o famoso Silicon Valley Bank. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse banco, porque ele é muito relacionado aí a linhas de startup. Mas eu vou trazer alguns dados para explicar para você. Era o 16º maior banco nos Estados Unidos. Se você não sabe, o mercado bancário americano é muito, mas muito maior do que o nosso mercado brasileiro, que é extremamente concentrado, principalmente naqueles top 5. Os 5 maiores bancos têm mais de 80% de todos os depósitos. Só que lá nos Estados Unidos é diferente. A concorrência é muito grande, então existem centenas de bancos. Só que veja, era um banco que não era considerado pequeno. Era o 16º banco com mais de 209 bilhões de dólares. Anota aí. E ele era focado, então, em fornecer linhas de crédito para startups. Startups são as empresas de tecnologia que precisam de recursos a baixo custo para fazerem investimentos de longo prazo. Quando esses investimentos dão um bom retorno, as empresas então podem lucrar 1.000, 2.000, 5.000%. Só que muitas delas também quebram no meio do caminho. E olha, é o que aconteceu e que você vai entender em detalhes. Então tá aí. Grave, era um banco importante, não entre os mais importantes, mas um banco significativo. Além disso, o que aconteceu então, depois aí de decretada essa intervenção? Lá nos Estados Unidos, eles têm o FDIC, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, que é como se fosse o nosso FGC, o nosso Fundo Garantidor de Crédito. Veja, não é igual, é bem semelhante. E ele garante lá a proteção até 250 mil dólares por conta. Aí você deve estar pensando, então ok, está tudo bem. Não é bem assim não, você vai entender em detalhes algo que você não viu nos outros vídeos e principalmente aqui a relação com a renda fixa. Vamos lá, para você entender o que aconteceu. Aí nós temos as maiores falências desde o ano de 2001. Veja, estamos falando mais de 20 anos. O primeiro da lista é o Washington Mutual, que quebrou aí em 2008. 2008, eu volto a relembrar para você, foi a crise das hipotecas, a famosa subprime, na qual o mercado imobiliário americano rachou e quebrou aí várias instituições. E a mais famosa foi o Lehman Brothers. Só que aí você tá vendo aí as maiores falências. E em segundo lugar, quem está aí? Silicon Valley Bank, esse mesmo da sexta-feira passada, com 212 bilhões. Então veja aí que a preocupação gerada realmente pode estar somente no início, porque foi muito recente. E vamos entender como que aconteceu essa quebra de maneira simples, didática, para você aqui do canal compreender como que isso se relaciona com a sua realidade. Vamos lá. Primeira questão, o que nós vínhamos vendo nos últimos anos e em particular de maneira muito forte a partir ali dos anos de 2019 e 2020. Nós tínhamos empresas então captando recursos, ou seja, pegando valores com uma taxa de juros baixíssima, estava próxima de zero. E aí o que acontecia? Essas empresas faziam maciços investimentos, pegavam esses valores com a taxa praticamente zero e investiam ou na própria empresa ou faziam investimentos então propriamente na renda fixa americana, porque esses cenários de juros baixos estimulam sempre o consumo. É só você verificar. Agora que os juros estão mais altos, por exemplo, aqui no Brasil,
todo mundo está colocando um pé no freio. Evita fazer financiamento imobiliário, financiamento de carro, enfim, há um recuo. Mas há 3, 4 anos atrás não era esse o cenário. E aí essa empresa foi crescendo. Tinha 70 bi em 2019. 2020 subiu aí para 115 bi. Veja, 115 bi, ela subiu aí mais do que 50% em apenas um ano. 2021 chegou a 212 bi. Então veja aí como que ela aumentou de tamanho com esses valores bem baixos. Só que afinal de contas, como é que aconteceu então essa quebra? Eu disse que a empresa estava captando com recursos aí de baixo valor, de juros muito baixos. E aí o que ela fez? Ela alocou parte desses recursos no Tesouro Americano, que é semelhante ao nosso Tesouro Direto. Só que aí, como as coisas também são semelhantes, lá ela fazia o quê? Investia com uma taxa de 1,5% ao ano. Era esse os juros lá por volta de 2020. Só que agora as taxas chegaram a 5% ao ano. E aí você já sabe, quando a taxa sobe, o que acontece? Se você precisa resgatar, o preço desaba, porque são inversamente proporcionais. É a regra da marcação direta. E foi o que aconteceu, que eu vou te explicar agora. Então veja, há uma relação também direta com o Tesouro, para que você compreenda que a marcação a mercado existe no Brasil, existe nos Estados Unidos e ela pode trazer consequências bem preocupantes. É por isso que eu falo aqui para você. Estamos diante de um cenário extremamente desafiador. Não perca tempo, avalie os seus investimentos, tome muito cuidado, porque eu já avisei, 2023 será o ano da oportunidade, desde que você saiba realmente como fazer. E por isso, eu vou deixar o link aqui do alto do Clube de Membros, mas na descrição do nosso vídeo também, porque muita gente já me perguntou como você está investindo e como vai investir. E eu vou falar aí para você do Clube de Membros em detalhes. Esteja preparado. Então, muito bem, aconteceu a quebra de que forma? Houve então aí um forte refluxo dos investimentos das empresas do Vale do Silício. Vale do Silício são aquelas empresas que elas são focadas em alta tecnologia, ou seja, elas precisam sempre estar investindo porque é um retorno de alto valor, mas para o longo prazo. Só que o que aconteceu? Houve então aí uma escassez de recursos, principalmente a partir do ano de 2022. E aí houve necessidade do uso de reservas para pagar as obrigações diárias. E o que acontece quando você precisa de recurso imediato no Tesouro Direto? Você recua, aliás, você faz o resgate, para que você possa honrar os seus compromissos. Essa empresa tentou primeiramente vender ações. E quando o mercado viu que ela estava vendendo um volume muito alto de ações e depois precisou fazer resgates, olha, o prejuízo foi grande. Houve uma redução, então, do valor a mercado da empresa e os saques começaram a aumentar. E por que começaram? Porque o zum de que a empresa poderia não estar bem começou. E aí imagine, a empresa resgata título do Tesouro com um prejuízo. Veja que ela vendeu 20 bilhões em títulos com um prejuízo de 2 bi. É isso mesmo, teve que amargar esse prejuízo gigantesco. E aí, quando acendeu esse alerta, ela vendeu ações muito rapidamente, não conseguiu compor aí o seu capital, vendeu títulos do Tesouro. O mercado ficou assustado e começou a sacar os recursos imediatamente. É a famosa corrida bancária, aquele movimento de manada que ele vai sendo acelerado. E a preocupação foi tão rápida, que eu vou te dizer, em 48 horas, as ações da empresa caíram de 265 dólares para 40. É isso mesmo. 48 horas caíram de 265 dólares para 40. E eu vou mais além. Desde janeiro de 2022, houve uma queda de 86% do topo. E é o que eu quero te mostrar aqui para você entender do que eu estou falando. Aqui você vai verificar aí no alto o topo aqui, ó. Cada candle desse eu vou colocar até no mensal para ficar fácil para você compreender. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu aí quando nós estamos falando dessa empresa. Olha como desabou desde aí, ó. Veja,
E aqui, esse último candle foi aquele candle da gota d'água. Então é isso, a empresa perde valor, o mercado solicita rapidamente o recurso e a empresa foi então decretada a sua falência. Houve a intervenção imediata lá para que não tivesse mais prejuízo. E aí você está se perguntando, ok, e como ficam ou como ficaram os clientes? Entenda agora. Lá nos Estados Unidos, você tem então o famoso FDIC, que eu já te expliquei, que ele dá garantia de até 250 mil dólares. E você deve estar pensando, então tá ok, conseguiu salvar todos os investidores. E eu vou te dizer, definitivamente não, isso não vai acontecer. E por que não? Porque você viu que ela tinha mais de 200 bilhões, sendo que 190 bilhões em depósitos estão acima dos 250 mil dólares. Eu vou repetir para você entender. Mais de 90% dos valores não estão cobertos por essa garantia do FDIC. Em outras palavras, o problema não acabou. E aí, quais são as consequências diretas, então, desse tipo de situação da semana passada? A primeira delas, potencial quebra de empresas. Uma vez que não vai ter recursos aí para todo mundo e muitos investidores que colocaram dinheiro lá tinham empresas, essas empresas podem acabar deixar de operar por falta de capital. É isso mesmo. Se eles investiram, deixaram o dinheiro e não vão ter essa garantia de volta, eles não vão ter recursos para honrar o compromisso. E aí nós podemos ter um efeito em cadeia das pequenas empresas quebrando por lá. É isso mesmo que você está ouvindo. E por que eu falo pequenas empresas? Porque não era um banco gigante. Você vai entender isso até o final do vídeo. Era um banco de importância mediana, mas como já houve aí uma intervenção, é para tentar estancar o problema. Só que nas pequenas empresas, provavelmente, esse problema vai continuar. Segunda preocupação do mercado agora com essa quebra da SVB é o chamado efeito pequeno. Efeito sistêmico, perdão, é o efeito dos pequenos bancos. Uma vez aí que você já teve uma instituição, já tem uma outra que está preocupando, que é a First Republic. E olha o slogan dela, é um privilégio servir você. Por que eu estou trazendo essa empresa aqui? Porque as características dela eram muito parecidas com as da FVB. E aí, esses bancos menores têm características próximas, captaram bastante recursos, investiram aí de forma alavancada e agora estão sofrendo bastante. E para te mostrar isso, eu vou aqui para o gráfico dela. Tá aí para você entender e olha o que aconteceu aqui nesse candle da última semana. Primeiro, veja que ela chegou aqui a valer mais de 220 dólares. Vamos fazer um cálculo rápido com a queda que fechou. Tá aí, a queda foi aí de 62%, se nós pegarmos desde o máximo que ela já teve. Agora, se formos considerar somente então aí do movimento que aconteceu na última semana, nós fechamos aí com uma queda de mais de 30%. Mas veja que o candle chegou mais baixo, chegou essa queda a tocar 63%. O que eu quero chamar a sua atenção, olha o tamanho desse pavio, ou seja, era para ter fechado num valor mais baixo. Provavelmente, com a intervenção que nós tivemos lá na SVB, aconteceu que essa outra instituição acabou se recuperando e o mercado, temporariamente, deu um voto aí de confiança. Só que essa é a segunda consequência. Então, a primeira, pequenas empresas podem quebrar. A segunda, pequenos bancos podem também ter o risco de quebra. E aí você deve estar se perguntando, e os grandes bancos, como ficam nisso? Na sexta-feira você tem aí o quadro à sua esquerda com a queda dos grandes bancos, principalmente aí o JP Morgan, que é o maior banco americano. Houve uma queda de 5%. Não é qualquer motivo ainda para preocupação em relação a esses bancos grandões, mas veja que eles perderam valor na semana passada. Ou seja, indica aí uma preocupação do mercado para que esse tipo de situação não se estenda para as instituições maiores. E é isso que provavelmente o Banco Central e o mercado americano estão de olho, para que não tenhamos aí esse problema sistêmico estendido para as grandes instituições. Mas fique de olho, porque o problema não foi solucionado. Estão-se em busca de soluções.
Na parte final desse vídeo agora, eu quero te mostrar o que ninguém te contou a respeito disso. São matérias que saíram aí na mídia internacional. Só que antes de te falar das matérias, eu quero te fazer um convite. Você sabia que aqui eu troco informações com investidores? Posso te ajudar por meio de uma mentoria financeira. Caso você queira saber quais são os riscos do mercado internacional, os riscos do mercado nacional ou, principalmente, como você se precaver, mande um e-mail, cursovininvest@gmail.com. Tá na descrição aqui desse vídeo, você pode fazer um contato e nós vamos marcar um momento para conversar. Prepare-se, 2023, o ano da renda fixa. Só que veja bem aonde e em qual instituição você está investindo. Então vamos lá para a parte final. 5 informações que ninguém te contou. Primeira delas, não foi só um banco que quebrou, foram 2 bancos que quebraram e a matéria aí traduzida está para você. Uma semana de caos. 2 bancos dos Estados Unidos quebram consecutivamente. Mais falências se aproximam. Veja que a própria matéria já levanta a suspeita de que algo maior pode trazer. E aqui vem então trazendo a informação do SVB, só que antes fala aqui da Silvergate Capital Corporation. Então, você já entendeu que não foi só um, foram 2. E o alerta persiste porque a notícia é muito recente. Esse tipo de efeito, se ele não for tratado muito rapidamente, pode trazer consequências na cadeia bancária americana e também dos investidores. Segunda notícia importante que talvez você não saiba, uma matéria da Forbes, bem recente, vem dizendo aí sobre os maiores bancos americanos. O link está aí, caso você queira descrever aí, colocar no Google e pesquisar. E quem é o 20º melhor banco? Veja, eu não estou falando maior, estou falando melhores bancos. Tá aí, ó, o SVB. Tá aí para você em 20º lugar no quadro da direita. Então veja, não era um banco pequenino, um banco que desagradava o mercado, mas veja que era um banco grande e que tinha sido eleito entre os maiores bancos pela Forbes. Garanto que essa informação você também não sabia. Vamos para o terceiro ponto importante para você. Esse aí chega a doer. Os funcionários do SVB receberam um bônus. É isso mesmo. Você pode verificar aqui na matéria em inglês que eles receberam bônus momentos antes aí de o governo fazer essa intervenção. E aí, você sabe então que os bônus foram relativos a 2022. Só que o que mais doeu mesmo é saber que o presidente da instituição vendeu praticamente todas as suas ações nos últimos meses. Será que ele sabia de alguma coisa? Meus amigos, 2023, esse mercado aí vai pegar fogo. E esse é um sinal claríssimo da situação financeira internacional. Volto a dizer para você, muito cuidado com os seus investimentos. E aqui traz então os bônus que foram pagos, de $2.000 a $140.000 para os diretores administrativos. Veja, pagou o bônus momentos antes de realmente ser decretada a instituição. Só pode ser brincadeira essa notícia, juntando com o fato do presidente ter vendido todas as suas ações. Vai juntando as peças desse quebra-cabeça. Agora, a consequência no mercado internacional. Você pode estar pensando, ok, mas isso não está limitado ao mercado americano? Tá aí a notícia. O governo do Reino Unido vai se reunir com empresas de tecnologia após o colapso da Silicon Valley Bank. Tá aí para você. O impacto não é um impacto exclusivo no mercado americano, porque os mercados são integrados, eles conversam, então o risco sistêmico é grande. E aqui, no título então da matéria vem dizendo que o governo do Reino Unido está em uma reunião de emergência, vou repetir, uma reunião de emergência com empresas de tecnologia que devem pedir intervenção estatal para evitar falência de centenas de empresas após o colapso da Silicon Valley Bank.
Veja, se tivermos uma intervenção, você já deve saber quem vai pagar a conta. Se o Estado assume esse ônus, muito provavelmente os investidores britânicos estarão pagando essa conta. Eu espero que você tenha entendido os riscos desse mercado internacional, que mais uma vez eu venho alertando aqui. Não adianta você olhar só para o Brasil. Se o seu foco está no Brasil, esqueça, o mercado internacional é que vai ditar os rumos da economia em 2023. E é isso que eu venho dizendo, dia após dia no Clube de Membros. Se você quer aprender um pouco mais, a descrição está nesse vídeo. Só não me faça besteira com os seus investimentos, investindo em alguma instituição ruim para pegar taxas pouco acima do mercado. O momento agora é de cautela, é de sabedoria. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fique de olho, um olho no gato e olho no peixe. Os seus investimentos merecem todo o respeito. Um abraço e até o próximo vídeo.